Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia que eu apanhei na Coreia do Sul. Sim, eu apanhei de uma velhinha. Oi, gente, eu sou a Nath e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma das minhas experiências lá na Coreia do Sul e uma das minhas experiências não tão boas. Quer dizer, nada boa, né? Porque sim, como eu falei pra vocês, eu apanhei de uma velhinha na Coreia do Sul. Parece surreal, mas isso realmente aconteceu. E a gente fala assim, né? A gente tem esse bom humor porque já passou. No momento eu fiquei muito chateada, muito brava. Mas agora a gente tem que dar risada, né? Fazer o quê? Inclusive, o vlog onde isso aconteceu ainda não foi ao ar, então quando for, vocês vão ver, porque eu gravei um pedaço, tipo, obviamente eu não gravei o momento em que eu apanhei, né, mas logo em seguida eu tava gravando o vlog, né, então eu contei pra vocês e eu tava bem chateada. Vocês vão ver isso no vlog, mas hoje eu quis contar, tipo, tudo, né, a experiência completa depois de tudo que passou, como me sinto por ter apanhado de uma velhinha lá na Coreia. Antes de eu começar a história, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificações dos vídeos novos, tá bom? Porque senão o YouTube não te avisa que tem vídeo, você vai perder assuntos como esse de eu apanhando na Coreia. Então vamos lá, gente. Ó, como foi que isso aconteceu? Vou contar a história toda pra vocês entenderem como este fato ocorreu. Estava eu lá com a minha mãe, com a minha irmã, num belo dia de passeios pela Coreia. A gente tinha ido para um dos palácios e aí a gente pegou o metrô. E assim, gente, o metrô lá é uma loucura. Dependendo do horário, ele fica muito lotado. Tipo, é muita gente. Então, assim, realmente é uma coisa louca. Inclusive, eu até gravei um vídeo de um desses momentos pra vocês verem como é que fica o metrô. Como vocês viram, é uma loucura, é muita gente, a gente saindo de todos os lados, assim. Então, a gente não tava muito acostumada com isso, porque eu moro em Brasília. E aqui em Brasília, o nosso sistema de metrô é muito precário, a gente só tem uma linha pra vocês terem noção. Então não é muito comum andar de metrô aqui. Na verdade, existe muita gente que mora em Brasília que nunca nem andou de metrô. Então, assim, a minha experiência com o metrô foi só com o Rio de Janeiro, porque todas as vezes que eu ia pro Rio eu andava de metrô, e lá na Coreia. Então, assim, não era uma coisa que a gente tava muito acostumada. E, assim, a gente ficava um pouco chocada, sabe? Porque era muita gente, dependendo do horário, era gente saindo assim. Gente, teve um dia que a gente foi esmagado dentro do metrô. A gente entrou, de repente, quando abriu a porta do trem, entrou assim, sei lá, entraram 300 milhões de pessoas e a gente ficou assim, ó, esmagada. Tipo, os meus pés não estavam no chão, meus pés estavam assim. Tipo, eu me perdi da minha mãe e da minha irmã, porque a gente foi arrastada cada uma pra um lado, tipo, sério. E assim, a gente riu muito, a gente deu muita gargalhada na hora, porque foi, assim, surreal. Tipo, a gente não acreditava no que estava acontecendo. Então, tem dessas, o metrô tem dessas. Se você mora numa cidade que o metrô funciona, você já sabe como é que é. E aí, estávamos lá, pegando nosso metrô para poder ir para um dos palácios, e numa dessas, o que aconteceu? Tem as escadas lá, e não tem muita escada rolante, eu acho que eu já comentei isso em alguns vídeos aqui do canal. Algumas estações têm escada rolante, outras não, são só escadas, principalmente pra você descer, pra pegar o trem, não tem escada, você vai descendo mesmo a escada, normal. E aí, tipo, tem um lado que é pra galera subir e tem um lado que é pra descer, né? Tipo, não tem nenhuma divisão exata, assim, no chão, nem nada. Mas a gente sabe que um lado é pra descer, né? Geralmente a galera tá descendo e do outro lado a galera tá subindo. Isso é normal. E aí, gente, como vocês podem ver, eu apanhei foi no metrô. Foi exatamente no metrô. Então vamos lá. A gente foi pra pegar o trem e na hora da gente descer a escada, tipo, a escada estava vazia. Tipo assim, vazia, vazia, vazia. E a gente tava descendo mais ou menos no meio. Tava gente, tava eu, minha mãe e minha irmã, e mais umas outras pessoas que saíram do outro trem e foram pegar o trem que ficava na linha de baixo.
Então, a gente e mais algumas pessoas foram descendo as escadas, que são muito longas, gente. Sim, escadas intermináveis. Estávamos descendo a escada. E nisso, o que que acontece? O trem lá de baixo tinha chegado. E aí saiu uma multidão de dentro do trem. E a galera foi toda começar a subir a escada. No momento que a gente estava descendo a escada, a gente estava lá no meio da escada descendo e tal, de boa. De repente veio uma multidão. E a galera veio subindo a escada e, tipo assim, a gente ficou, meu Deus, tipo, né? Muita gente. E aí a gente foi meio que empurrada, sabe, pro lado. Só que o que acontece? Eu fui empurrada, na hora que a galera começou a subir, eu fui carregada pela multidão, né? Não tinha o que fazer. Eu fui carregada para este lado. E o que acontece? Este lado era o lado da galera subir. Só que na atual conjuntura, não tinha lado de subir, não tinha lado de descer, porque tava uma muvuca, entendeu? Tava muita gente. Tanto que, inclusive, a galera que tava subindo, tipo, pela escada inteira. Eles não estavam subindo só de um lado, eles estavam subindo pela escada inteira, porque era muita gente. Então, como eu falei pra vocês, a galera veio e eu meio que fui empurrada pra este lado. Só que este lado seria o lado de subir, eu teria que estar descendo pelo outro lado. Mas eu não tive o que fazer, gente. A real era essa, eu não tinha o que fazer, eu fui empurrada. E aí, a galera subindo, eu tentando descer, e aí você vai meio assim, né? Nisso, algumas pessoas descendo, outras subindo, se enfiando uma ali no meio da outra. E aí eu dei de cara com uma velhinha, com uma Ajumma, né? Como a gente chama lá na Coreia, as Ajummas, que são as senhorinhas. E aí, gente, vocês não estão entendendo o que essa senhora fez comigo. Na hora que ela me viu, ela tava assim com a mão no corrimão. E aí eu fui, tipo, né, eu tava apertada, tinha gente atrás de mim tentando descer, tinha gente na minha frente tentando subir, tinha gente do meu lado. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha pra onde ir. Então, assim, eu não tinha o que fazer, né, porque eu não sou Harry Potter, eu não podia fazer um feitiço e simplesmente desaparecer ali da frente. Realmente eu não tinha o que fazer. Então, o que que eu fiz? Eu fui tentando, assim, me afastar pra ela conseguir passar, porque uma senhora, ela precisa, né, do corrimão pra poder passar, né, pra ajudar ela a subir. E, gente, ela olhou pra mim e ela começou a gritar. É sério, tipo, ela começou a gritar. Ela gritava tanto, ela falava tanta coisa, assim, ela tava com ódio de mim. Sério, eu nunca tinha passado, acho que por uma situação dessa, de alguém, tipo, ter raiva de mim e gritar comigo, sabe? Tipo, desse jeito. Então eu fiquei muito assustada. Ela simplesmente começou a gritar um monte de coisa que, obviamente, eu não estava entendendo o que que era. Mas eu vi que ela estava com raiva porque ela queria passar e eu tava na frente dela. Mas assim, gente, eu não estava completamente na frente dela. Eu estava, assim, tentando me afastar, sabe, pra ela passar. Mas aparentemente isso não era o suficiente. Eu acho que na verdade ela queria que eu não existisse, que eu não estivesse lá, né? Pois é, eu acho que era isso mesmo, gente. Xenofobia. Mas aí, enfim, foi isso. Ela começou a gritar comigo. E eu, tipo, não entendia o que ela tava falando. E eu mostrando pra ela que eu tava tentando, que não tinha como eu fazer nada, que eu tava tentando deixar o espaço pra ela passar. E eu tava fazendo assim. Só que, tipo, ela continuou gritando. E aí, o que que ela fez? Ela simplesmente me deu um tapa. Ela me deu um tapa, gente. Ela me deu um tapa bem aqui assim no braço. Ela fez assim, ó. Pá! Gente, sabe aquele momento que você pensa assim, é sério isso? Eu tô passando por isso? Eu tô vivendo isso? Isso é real? Essa cena é real? Essa mulher me bateu? Gente, só que assim, eu fiquei completamente sem reação. A minha vontade foi de chorar. E aí ela me bateu e ela começou a me empurrar e a gritar comigo com muita raiva, tipo, sério, por mais que eu tente explicar, vocês não vão conseguir entender a raiva que ela estava no olhar dela. Ela gritava com muita raiva de mim. E aí eu consegui passar, né, descer, e ela continuou subindo, tipo. E atrás de mim tinha um coreano. E assim, ela não gritou com ele, sabe? Ela não gritou com ele, ela só gritou comigo. E aí, gente, eu saí do metrô, assim, tipo, tão chateada. E aí eu consegui ali encontrar com a minha mãe e com a minha irmã e a minha mãe perguntou o que que aconteceu e eu falei, aquela senhora começou a gritar comigo e ela me bateu. Aí minha mãe, o quê? Ela te bateu?
você deixou ela te bater? Eu falei assim, ué mãe, mas o que você queria que eu fizesse? Porque assim, eu não podia fazer nada, gente. Eu tô no país da mulher. Claro que isso não dá direito dessa velhinha vir me bater, né? Não dá direito, mas assim, eu estava no país dela. Vamos dizer que eu simplesmente, tipo, empurrasse ela, como os coreanos geralmente fazem. Eles passam assim, sabe? Dando ombrada mesmo e empurrando. Imagina se eu fizesse isso. Essa velha ia gritar, gente. Ela ia começar a gritar. Quer dizer, ela já estava gritando, mas ela ia gritar coisas, sei lá, tipo, que eu tinha feito com ela. E todos aqueles coreanos que estavam ali, eles iam se voltar contra mim. E eu não ia nem ter como me defender, porque eu não sei falar a língua deles. Então, assim, eu não podia fazer nada. E outra, eu era uma senhora, né? Então, assim, eu simplesmente passei e chorei depois. Foi isso que aconteceu, gente. Essa foi a minha história apanhando de uma velhinha na Coreia. Foi exatamente isso. E aí eu saí de lá, fiquei bem chateada. Eu contei pra minha mãe e pra minha irmã exatamente o que tinha acontecido. E eu fiquei muito triste, gente. Tipo assim, ela acabou assim com o meu dia. Porque como eu falei pra vocês, eu nunca tinha passado por uma situação de alguém ficar com muita raiva, de gritar comigo. Imagina te bater, né? Ela me deu um tapa e doeu, tipo assim, ela deu um tapa forte assim no meu braço, bem que assim, ó. Ela veio com tudo e bateu em mim, tipo, e saiu me empurrando e gritando. Não sei nem o que dizer. Aí a gente saiu do metrô, foi indo para o palácio, eu lembro que a gente sentou. Inclusive, eu acho que esse momento tem no vlog, vocês vão ver que eu sentei, assim, tipo, num parque antes de entrar no palácio. E eu tava muito mal, porque eu fiquei assim, gente, o fato de uma pessoa gritar com você e você nem entender o que ela tá fazendo, você não conseguir se comunicar, sabe? Tipo, pra se defender. Porque, assim, eu entendo que no metrô tem o lado de você descer e tem o lado de você subir. Eu entendo isso. E vamos dizer que eu estaria errada. Mas naquela situação eu não tinha o que fazer. Tanto que ninguém tava seguindo isso. Tipo, todo mundo que tava subindo estava subindo pela escada inteira. Então, assim, por mais que eu estivesse lá do outro lado, que era o lado de descer, ia ter gente subindo também. Então, assim, eles também não estavam cumprindo a regra que era de subir só por um lado, entendeu? Eles estavam subindo pela escada inteira. E assim, eu não fui pro lado de subir porque eu quis. Na hora que eu estava descendo a escada, veio uma multidão e eles acabaram me empurrando e me espremendo nessa ponta aqui, que era a ponta que a galera teria que subir. Então, assim, não foi culpa minha, sabe? Se eu tivesse errada, assim, completamente errada, eu até fiquei assim, não, mas eu tava errada. Mas não, gente, não era só eu, tava um monte de gente descendo e um monte de gente subindo sem respeitar o lado de subir e de descer, porque era muita gente, não tinha o que fazer. E aí o fato dela gritar e falar um monte de coisa, eu não sei o que ela falou de mim, né? Eu não sei o que ela falou de mim. E às vezes eu acho que isso foi uma benção, sabia? Porque assim, até hoje eu não sei o que ela falou de mim. Eu sei que ela deve ter, assim, acabado com a minha raça. Mas o fato de eu não ter entendido talvez tenha sido melhor, eu acho. Eu acho que se eu tivesse entendido o que ela falou, talvez eu ia ter ficado ainda mais magoada. Ou não, ou talvez, sei lá, eu ia conseguir responder à altura, né? Se eu soubesse falar coreano, mas enfim. Por um momento eu dei graças a Deus por eu não ter entendido o que ela falou. E foi isso aí. E aí a gente chega no ponto. Será que isso que aconteceu foi xenofobia? E sim, gente, eu acredito que foi xenofobia, sim. Infelizmente a Coreia não é perfeita. E existe xenofobia. Eles são um país que eles são homogêneos, né? Não tem muita mistura de raça. E eu acho que as gerações mais antigas têm um pouco de resistência em ter o novo ali, entendeu? De ter pessoas de outras culturas que falam outras línguas. Eu não sei se eles sentem como se a gente estivesse invadindo o espaço deles, ou não posso falar por eles, mas assim, eu já vi muitas histórias de pessoas falando que os velhinhos, quando você é maltratado ou passa por uma situação ruim, geralmente são com os ajustis e as adjumás, que são os velhinhos. E então eu acho que é uma coisa que acontece talvez com uma certa frequência. Lembrando que isso não é uma regra, gente. Tipo, eu encontrei com várias pessoas de idade durante o meu tempo na Coreia e que foram extremamente fofos e gentis, entendeu? Então eu acho que isso não é qualquer
pessoa mais velha que vai ser assim. Mas sim, passei por algumas situações de ir no metrô, de ter alguns velhinhos, uns senhorzinhos, tipo, apontando e rindo e falando da gente na nossa cara. Só que a gente não entendia o que eles falavam, né? Mas assim, você via que eles estavam falando de você porque eles estavam apontando pra você e rindo e comentando. Então, assim, existe isso. Então, nesse caso, eu acredito que foi sim xenofobia, até porque o cara que tava atrás de mim, ele era coreano. E ele também estava descendo pelo mesmo lugar que eu. Afinal, ele estava atrás de mim. E ela gritou só comigo, ela não gritou com ele. Entendeu? Ela passou, ela gritou comigo, ela me bateu. E na hora que ela passou por ele, ela passou tranquilamente. Então, isso me faz entender que ela só gritou comigo e ela só me bateu porque, sim, eu era estrangeira. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi mais pra contar essa história, pra dividir essa história que é bem diferente, né? Tipo, eu passei muitas coisas maravilhosas na Coreia, é um país incrível e diferente do que eu imaginava e de que eu já tinha visto em vídeo, falando que as pessoas não eram, assim, tão receptivas, que os coreanos fugiam, não queriam falar com você e tudo mais. Eu tive experiências contrárias, sabe? Desde o primeiro dia eu tive pessoas que eu nem precisei ir atrás pra falar, que vieram falar comigo, me ajudar. Eu fiz uma amiga lá na Coreia, tipo... Então, assim, uma coreana, vocês viram, acho que eu mostrei pra vocês, né, no vídeo lá do MBC Drama. Então, assim, a gente encontrou com pessoas muito maravilhosas e que foram muito simpáticas, nos receberam muito bem. Como eu falei, até pessoas mais velhas. Porém, existe sim uma parcela da população que talvez não seja acostumada com estrangeiros, talvez eles se sintam livres para poder maltratar ou falar desse jeito. Bom, essa foi uma experiência. Se você já foi pra Coreia, já teve alguma experiência assim, por favor, conta aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo não é pra assustar ninguém, é só pra vocês saberem do que eu passei. Essa foi a minha experiência. Pode ser que tenha gente que nunca sofreu nenhum problema desse tipo, e pode ter gente que sofreu muita coisa, então assim, né, cada um tem a sua própria experiência. Mas eu quero que vocês deixem aqui embaixo, se vocês já foram pra Coreia, o que vocês passaram por lá. Se vocês já sofreram alguma situação de xenofobia, como foi com vocês. E o que vocês fizeram, se vocês se esconderam ou se vocês foram mole que nem eu e só chorei. Porque eu sou dessa, se alguém gritar comigo eu vou chorar. É isso, gente. Se vocês tiverem gostado do vídeo, por favor, deixem um like, que ajuda a divulgar o vídeo. Se inscreva aqui no canal, que tem ainda muitos conteúdos de Coreia, ainda tem vlogs, tem cafés, tem lojas, muitas dicas que eu vou passar pra vocês. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho pra quando tiver vídeo novo chegar a notificação. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau!